Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou voltar aqui na minha live diária e comentar a respeito da posição dos economistas em relação ao combate à inflação com a estratégia de juros altos. E, no meu entender, a política de juros altos, eu tenho falado já há algum tempo sobre isso, ninguém entende, nem aqui nem no mundo todo. Cada um fica atirando no escuro para ver o que atinge. Não tem um só profissional, não tem uma só instituição que diga a política vai ser assim, vai continuar assim, porque vai ser assim, assado e vai terminar assado. Não existe isso. É um negócio dificílimo porque ela está absolutamente errada. Política monetária não é para combater a inflação. Quem combate a inflação é a política fiscal. É por isso que não se acerta sempre errado, sempre errado, sempre errado. Por que aplica a política de inflação monetária? Eu já disse aqui várias vezes. Porque ela tem um objetivo único. O objetivo único que eu vou falar daqui a pouco. Tá certo? Então é por isso. Então eu acho que economista não tem a formação necessária de contabilidade e que conheça a teoria da partida dobrada para ter competência, para ter habilidade para tratar uma política financeira. Porque a política financeira, a política da moeda, contabilidade, tudo isso está baseado na teoria da partida dobrada, ou seja, débito e crédito. E isso os economistas abandonaram. Isso é o cerne da economia, das atividades econômicas, é o débito e o crédito. Porque é através do débito e crédito que a contabilidade avançou, foi ser ciências contábeis. E a contabilidade é de uma importância fundamental para toda e qualquer atividade econômica. Basta dizer que não existe empresa sem contabilidade. Então, aquelas pessoas que tratam de atividade econômica e não sabem contabilidade, fica muito difícil para interpretar as coisas. Vão cometer verdadeiros erros boçais, porque não se aprofundam o suficiente no aprendizado da contabilidade. Se contabilidade registra todas as operações econômicas, financeiras e econômicas, e fornece esses números, é lógico que qualquer ciência, qualquer atividade econômica depende de contabilidade. A contabilidade é uma ciência, é uma tecnologia de registros de débitos e créditos. E ela apresenta esses números em suas demonstrações contábeis. E se você não sabe contabilidade, não sabe o que está acontecendo na sua atividade econômica. Porque é ela que vai te dizer o que está acontecendo. E mais ninguém vai dizer isso. Qualquer que seja o projeto de marketing, de economia, de economistas, marqueteiros, etc., tal, pode funcionar sem a contabilidade? Não pode. E eles podem realmente buscar o resultado máximo sem saber o que está acontecendo? Eles têm que saber como é que está acontecendo, como é que está desenvolvendo, se está crescendo, se não está. Tá certo? Pois é, pessoal. Então, eu vou mostrar, inclusive, os economistas têm respostas fajutas para essa política. Eles não sabem e dão respostas fajutas, não entendem a resposta que eles estão dando. Era muito melhor dizer, não sei o que está acontecendo. Nós vemos o tempo todo, agora mesmo, está aí os Estados Unidos, com a taxa de inflação mais alta dos últimos 30 anos, e a economia crescendo fortemente e a inflação crescendo também. Se fosse isso, essa taxa de inflação dos Estados Unidos já está aí há algum tempo. E cadê a queda da inflação? Não tem queda na inflação, a inflação está indo também. Aqui no Brasil também. O que está acontecendo agora? Está o senhor Roberto Campos
se rebolando para dizer que vai aumentar a taxa de juros novamente. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver essas respostas fajutas dos economistas, essas poucas aí, para a gente entender. Por exemplo, qual é o objetivo da política de juros altos? É combater a inflação, dizem os economistas. Não é verdade. Política de juros altos não combate a inflação. Quem combate a inflação é a política fiscal. O objetivo da política de juros altos é, e sempre foi, e será enquanto for colocada, a transferência de renda para o sistema financeiro. De quem é a dívida? A dívida de todos os brasileiros. O que faz a política de juros altos? Aumenta a despesa financeira da dívida, que pertence a todos os brasileiros. Mas quem ganha essa bolada? Quem ganha essa bolada são os banqueiros e os rentistas. É uma política muito injusta. Então, era muito mais fácil dizer realmente é uma política de transferência de renda, porque ficar fajutando pergunta para tentar ludibriar as pessoas que não conhecem o assunto. Depois, quando se pergunta para os senhores economistas, mas vem cá, se a política de juros altos é para combater a inflação, por que quando se aplica a política de juros altos, a inflação não cai logo? Só que eles respondem, não cai porque as empresas reagem lentamente à política de juros altos. Não é verdade. As empresas e a população reagem antecipadamente. Toda vez que um governo qualquer vai começar uma política de juros altos, começa a sair o burburinho que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, o que acontece? As empresas vão comprar o que precisam antecipadamente. E também o povo. O pessoal vai comprar antecipadamente do que precisa, porque vai vir no próximo mês a inflação é muito alta. É isso que acontece. E o que eles dizem? Que as empresas reagem lentamente, não é isso não. É porque naquela política de juros, o objetivo dela, né? O objetivo dela, que é a transferência de renda, é quebrar, dificultar o desenvolvimento das empresas. É transformar o caos na empresa, porque ele vai aumentar a despesa financeira, vai desempregar, vai diminuir as rendas, vai diminuir a receita, vai criar um problemaço para as empresas. Para quê? Para diminuir o crescimento econômico. Porque só aí, com a diminuição do crescimento econômico, é que se pode controlar a inflação. Olha só, isso é uma palhaçada. Essas respostas são respostas que o senhor... Aliás, essa resposta aí, das empresas reagem lentamente, a política de juros, eu vi da boca, pela televisão, mas vi da boca do maior presidente do Banco Central, considerado o maior presidente do Banco Central desse ano, do ano passado, 23. Quem foi? Roberto Campos Neto. Diz isso. E diz a todo instante. Vamos ver outro aí. Então não é isso. As empresas reagem lentamente porque eles estão aumentando a taxa de juros. Aumenta. As empresas daqui a pouco aumenta. Quando ele aumenta a primeira vez a taxa de juros, aumenta a inflação. Torna a aumentar a taxa de juros, quer dizer que a inflação está sendo resistente e vai precisar aumentar mais a taxa de juros. Balela! Ao aumentar a taxa de juros, meu amigo, você está aumentando a dívida pública, aumentando a despesa da dívida pública. Essa despesa da dívida pública vai para o orçamento. E no orçamento ela vai aumentar o déficit público que vai se transformar em inflação, vai provocar inflação. Então isso é balela, isso não existe. Tá certo? Muito bem, vamos para a terceira aí. Eu vi também do maior presidente do Banco Central, do melhor presidente do Banco Central do mundo, também numa reunião que ele teve com analistas financeiros lá em São Paulo. Aliás, com o mercado de capitais em São Paulo. Juros altos é para ajudar os pobres que sofrem com a inflação. Não dá para entender? Olha,
A inflação, vamos imaginar que está em 5%. Claro, os pobres estão perdendo 5% ao mês. E o que ele faz? Ele bota uma taxa de juros de 8%. 8% para quê? Para combater a inflação. Agora, quando você bota a taxa de 8%, o que é que existe? Existem juros reais. E o pobre vai pagar os juros reais também. Ou seja, o pobre paga a taxa nominal de juros. Isso é que é um absurdo. E dizer que faz isso para ajudar os pobres. Supondo que ao aumentar a taxa de juros acabe com a inflação. Não acaba com a inflação. E a inflação não acaba, está sempre continuando. O Brasil está condenado a não crescer em função da taxa de juros altos para combater a inflação. Só isso. Muito bem. Outras aí que a gente vê a todo instante. Eles dizem assim, juros altos para agradar os banqueiros. Aí eles dizem assim, olha só, os bancos não gostam de juros altos, e sim do spread. Ou seja, a diferença, não é? O que ele toma emprestado e o que ele empresta. O banco toma emprestado da população a 5% e empresta a 8%. O spread é 3%. Então, para ele, melhor é ficar nisso aí. Mas ver os juros altos ele não gosta, por que não gosta? Vamos imaginar que a taxa de juros no Brasil, que já foi há pouco tempo, 2%. Se ele quiser 2% de spread, ele simplesmente está aumentando 100% a taxa de juros. Vai haver uma gritaria. E ninguém é maluco de fazer isso. Aí você diz assim, pô, difícil, mas não é spread que ele quer? Como é que ele vai fazer um spread bom em cima de 2%? Agora, se a taxa de juros é de 15%, ele pode fazer um spread de 5%, cobrar 20%, e não tem muita gritaria, tá certo? E depois vem justificar que juros altos não agradam aos bancos. Não agrada aos bancos quando a taxa de juros está tão alta e começa a influenciar e acelerar a inadimplência. Aí sim, aí eu concordo, os bancos não gostam disso. Os bancos preferem ter uma taxa menor, que não acelere a inadimplência, mas que lhe permita um spread muito gordo, tá bom? É isso que acontece. Não vamos dizer que os bancos não gostam de taxas de juros altos. Isso é balela. Outra. Última aqui para a gente não ficar muito longo. Outra que é muito comum a gente ouvir no mercado. Os juros são controlados pelo mercado. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Como se o mercado fosse uma instituição e dissesse assim, de agora em diante o juros vai ser 6% ao mês. Mais do que isso não é. Menos do que isso não é. O mercado pode fazer isso? Não pode, meu amigo. Quem pode fazer isso é uma instituição, não é? Uma organização, tipo o Banco Central, que diz assim, a taxa vai ser de juros, a taxa de juros vai ser de 6%, a taxa mínima. Por que o Banco Central pode fazer isso? Porque ele tem dinheiro e pode emitir dinheiro e dizer, todo mundo que precisar de dinheiro, eu ofereço dinheiro a 6%. Todo mundo quiser vender dinheiro, vender seus títulos, eu compro a 6%. Claro, quem pode controlar é quem tem esse poder. O poder de dizer, eu compro qualquer dinheiro a 6%, qualquer título a 6%. E vendo qualquer quantidade de dinheiro a 6%. É isso que se dá o controle. Não o controle do mercado. O mercado, se para boi dormir, mercado, como se o mercado fosse uma instituição. O mercado pudesse dizer, olha, eu quero a taxa de 8. Se o banco está vendendo a 6, não quero, só vendo a 7. Ah, é? Fica para vender a 7. Quem vai comprar a 7 se eu, Banco Central, estou vendendo a 6? Ninguém vai comprar a 7 em sua mão se eu estou vendendo a 6. Você tem que cair em minha mão. Tá certo? É a mesma coisa do outro lado. Ninguém vai lhe vender
a 2, 3, 4, eu estou vendendo a 6. Ninguém vai vender. Porque se você está vendendo, alguém vai tomar em minha mão e vai vender você. Isto é de uma burrice mental, isso. É não pensar. É achar que as coisas são assim fáceis de entender e de explicar. Não são. Muito bem, meus amigos. Eu fico grato pela atenção de vocês e espero fazer mais comentários ainda, porque a situação parece que não há ninguém falando em mudar a política de juros altos, acabar com isso, cremar, como eu disse na sessão anterior. Essa política de juros altos tem que ser cremada e jogada cinzas fora do oceano profundo. Tá bom? Um abraço. Tchau.